Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Eduardo e dando sequência aos nossos estudos relacionados ao cálculo de RPM, vou apresentar agora a fórmula para calcular o RPM das engrenagens. No vídeo anterior nós vimos como calcular a transmissão das polias e correias e agora vamos ver como fazer isso para as engrenagens. A fórmula é bem semelhante, só que ao invés de usar D do diâmetro, agora nós vamos usar a letra Z, que representa o número de dentes. Vamos lá. N1 sobre N2 é igual a Z2 sobre Z1. Antes de falar da nomenclatura, aqui eu tenho uma representação. Nesse caso aqui, eu tenho um redutor de eixos paralelos, que representa bem uma relação de transmissão de engrenagens. Mas vamos aqui para as nomenclaturas. Primeiro, o que significa o N1? É a rotação da engrenagem motora. N1, rotação por minutos da engrenagem motora. N2, rotações por minuto da engrenagem movida. Z2 é o número de dentes da engrenagem movida, certo? Z2, número de dentes da engrenagem movida. Z1 é o número de dentes da engrenagem motora. Certo? Para o melhor entendimento, vamos a uma aplicação. Vejam só. Eu tenho aqui, uma questão que exemplifica bem uma transmissão por engrenagens. E o mais bacana é que neste caso eu tenho três eixos. Mas vamos aqui à pergunta, certo? A figura abaixo mostra as engrenagens de um redutor. A potência no eixo de entrada, que gira a 1350 RPM, ou seja, a rotação inicial aqui é de 1350 RPM, ou rotações por minuto. E aqui fala que a sua potência é de 3 kW. Mas aqui, como o nosso tema, a nossa proposta é trabalhar ou ensinar para vocês como calcular RPM, vamos trabalhar apenas com rotação. Qual a rotação do eixo de saída? Ou seja, eu sei que entra aqui a rotação de 1350 RPM, mas quanto é que sai aqui no eixo de saída? Qual a rotação final? Rotação inicial 1350 e qual é a rotação final? Observe, eu não posso fazer esse cálculo diretamente da engrenagem 1 para a engrenagem 4, porque ao meio eu tenho um eixo intermediário. No quadro aqui, ele diz o número de dentes de cada engrenagem. Ou seja, a engrenagem 1 tem 22 dentes. A engrenagem 2, 55 dentes. A engrenagem 3, 18 dentes. E a engrenagem 4 tem 36 dentes. Nesse eixo intermediário, eu poderia ter 10, 15 engrenagens. Um exemplo. Mas a rotação seria a mesma, porque a rotação é a rotação do eixo. Então, para eu fazer esse cálculo e encontrar a rotação do eixo de saída, eu tenho que antes achar a rotação desse eixo intermediário. Então, eu vou chamar isso de primeiro e segundo estágio. Nós vamos fazer o primeiro cálculo relacionado à engrenagem 1 e 2. E após, no segundo estágio, a gente vai fazer o cálculo relacionado à engrenagem 3 e 4. Assim, encontraremos certamente a rotação do eixo de saída. Vejam só. Na fórmula N1, N2, Z2, Z1, vamos fazer as substituições. Primeiro, a gente sabemos que N1 é a rotação da engrenagem motora. Então, a minha engrenagem motora é a 1 aqui, né? Que ela tem 22 dentes. Mas qual o RPM de entrada? Então, é 1350. Eu quero encontrar a rotação dessa engrenagem 2, então eu não sei ainda o N2, mas eu tenho sim o número de dentes deste par de engrenagem. O Z2 é o número de dentes da engrenagem motora, que é 55 dentes. Então vem para cá. E aqui, o meu Z1 tem 22 dentes, que é a engrenagem motora. Então, aqui fazendo o cálculo simples, eu tenho aqui a minha rotação de entrada 1350 sobre meu N2 é o que eu quero encontrar,
sobre Z2, que é 55 dentes, dividido por Z1, que é 22 dentes. Então, fazendo esse cálculo aqui meio por extremos, isolando o N2, vamos encontrar a rotação do eixo intermediário aqui de 540 RPM. Então, nesse primeiro cálculo aqui desse par de engrenagens 1 e 2, encontraremos aqui a rotação desse eixo intermediário de 540 RPM. Se eu já tenho a rotação desse eixo aqui, ficou agora mais fácil, ou seja, agora eu posso sim encontrar a rotação do meu eixo de saída. Então, momentaneamente eu esqueço esse primeiro eixo e trabalho agora só com este par de engrenagens aqui, que agora será o meu 3 e 4. Lembrando, se eu encontrei aqui a rotação da minha engrenagem 2, que foi 540, esta mesma rotação servirá para a minha engrenagem 3. Então, que eu vou chamar aqui de segundo estágio. Então, meu cálculo agora é do meio para o fim. Então, a mesma fórmula aqui, eu vou utilizar. Você poderia estar utilizando N3 e N4, mas isso aí fica a critério de vocês. Vejam só. N1, agora meu N1 não é mais 1350, porque a minha rotação aqui que eu encontrei é o que? De 540. Então, agora meu N1 aqui é 540, porque eu quero encontrar o meu N2, que é o eixo de saída. Então, aqui, ó, para mim, agora, o meu Z2, ou seja, vai ser a minha engrenagem 4. Aqui, ó, que é a engrenagem, ou, perdão, o número de dentes da engrenagem movida. Então, aqui, ó, a engrenagem 4, 36 dentes. E meu Z1, que é o número de dentes da engrenagem motora, eu tenho como número de dentes 18. Então, fazendo da mesma forma, meio por extremos, isolando o N2, nós vamos encontrar aqui, ó, 270 RPM. É um cálculo muito simples de ser realizado. Só sinalizo para atenção, quando você tem mais de 2 eixos, você sempre vai ter que separar os cálculos por estágios, certo? Até ver qual é a rotação que você quer encontrar. Antes que eu esqueça, você às vezes pode também fazer esse cálculo para encontrar o número de dentes da engrenagem. Se você já tivesse os RPMs, era só fazer as substituições que você também encontraria o número de dentes, certo? Então, essa foi a nossa dica aqui para o cálculo de RPM da engrenagem. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, se inscrever no canal, compartilha com os colegas e fica aí conosco até a próxima aula, que vamos falar do RPM para parafuso e rosca sem fim. Até a próxima aula, um grande abraço.